Que a paz do Senhor esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Efésios. O grande propósito de Deus, qual é? A igreja. Efésios 1, 3. Nós meditamos neste versículo a semana passada e aprendemos muito. Aprendemos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais em Cristo. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o que nós aprendemos domingo último? Você lembra o que significa bênção? A palavra bênção. O que você guardou dessa palavra? Falar bem. Então, além de falar bem, implica em grande benefício ou abundância de benefícios, né? Abundância e benefícios. Então veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O tempo do verbo é no passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele. Então veja, a primeira bênção de Deus foi a nossa eleição. Nos elegeu nele. O que você entende por isso agora? Nos elegeu nele antes. A primeira bênção de Deus na nossa vida foi a eleição nossa. O que você entende disto? Veja, o que é bênção? Se ele te abençoou antes, o que aconteceu lá? Hein? Então veja, se bênção significa a boa fala, falar bem, né? Fala excelente, quando foi que Deus falou? Então veja, Ele nos elegeu nele antes da fundação. Então veja, entenda que antes da fundação, Deus te conheceu. Então veja, em primeira epístola de Pedro, eu vou começar do verso 17 para você entender onde nós vamos chegar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes comprados, da vossa vã fútil maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Nós vivemos os que os nossos pais viveram. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o Cordeiro de Deus, ele foi conhecido antes. Em Hebreus, no capítulo 3 do livro de Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, no verso 3, no final do versículo,
Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Se você entender esse texto, você muda a sua vida. Veja, contudo, as suas obras foram acabadas antes da fundação do mundo. Esse é o poder de Deus. Contudo, as suas obras foram acabadas antes de começar. Antes de começar, Deus acabou. Então veja, se Deus acabou, então para Ele acabou. Para Ele já está acabado. Por isso que na cruz, quando Jesus, as últimas palavras de Jesus está consumado, está cumprido. Agora voltamos em Efésios. Pois nos elegeu nele antes da fundação. Então veja, aonde que nós fomos eleitos? Em Cristo. Então nos elegeu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Cristo é cabeça da igreja, é o que dirige, é o que governa. Então muito nós temos que aprender, porque enquanto nós somos dirigidos por nós mesmos, nós não estamos em Cristo. Então veja, na infinita visão ou antevisão de Deus, as coisas estão acabadas. Deus te escolheu com propósito. Você faz parte do propósito. O que nós temos que fazer? Conhecer. Nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, como descobrir quem somos? Então, você vai descobrir quem você é em Cristo. Em Cristo você recebe todas as revelações. Então, vejamos. Tudo, se nós entendemos que tudo foi acabado antes da fundação, se nós entendemos pela palavra, ou pela revelação da palavra, que Cristo foi morto antes, você entende o quê? Cristo foi morto antes, Jesus foi morto. Então veja, lá na eternidade, Deus teve que criar o universo. Quantos bilhões de anos tem o universo? Alguém sabe? 15 bilhões de anos. Então, antes disso, Deus sabia de tudo. Nossa mente não é capaz de entender. Então, por que Deus criou o universo? Por que Deus criou a terra? Por quê? Para o homem. Para o homem. Para um ser de natureza que vivesse aqui na terra. Com essa natureza, com um propósito. Então, Deus poderia ter feito o homem de forma diferente. Deus fez anjos. Anjos são espirituais. Mas os anjos caíram. 1/3 dos anjos caíram. Mas o homem também caiu. Mas o homem, Deus tem um propósito diferente. Então Ele quer restaurar a natureza humana. Você sabe por que Deus quer restaurar a natureza humana? Para quê? Porque Ele quer ter filhos. Então Ele precisa gerar filhos. Então nós aprendemos que através de Cristo e da igreja, a parte, vamos dizer, mulher, né? A noiva, a esposa, os filhos são gerados. Então, lá no princípio, né, Deus teve esse propósito. Então, qual é o propósito essencial, a essência do propósito de Deus? Então, veja, criar o universo? Não. Depois do universo, né, de toda uma história
que mal conhecemos, veio o homem. Então, este homem, essa natureza, é o propósito de Deus? Não. Então, se você olhar o versículo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, quando você chega diante de Deus, você tem que ter uma condição: santo e não repreensão. Por quê? Você conhece o texto que diz que aquele que vê Deus morre? Por causa de quê? Por causa do pecado. Aquele que chega diante de Deus morre. Mas veja, você sabe que Moisés viu Deus e não morreu? Moisés viu Deus pelas costas, mas não morreu. Então nós temos que entender essa palavra santo. Para sermos santos, o que é que significa ser santo? Então veja, enquanto você está na visão natural, de natureza humana, você vai entender que ser santo é ser separado sem pecado. Essa é a definição do ser natural. A definição do ser espiritual é ser diferente de tudo. Por quê? Porque Deus é santo, diferente de tudo. Qual é a diferença ou a essência da diferença de Deus? Ele é um ser espiritual. A natureza dele é espiritual. A natureza de Deus é santa. Então, se você pesquisar o livro de Gênesis, você não vai achar a palavra santo ou santa. Aonde aparece a primeira palavra santo ou santa? Qual a primeira referência bíblica que você tem da palavra santo ou santa ou santificado? Então, no livro de Êxodos, no capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, por que monte de Deus? Alguém sabe? Esse lugar havia relâmpagos, né? Então eles diziam, o povo dizia, Deus, Deus. Então havia muitos trovões e relâmpagos naquele lugar. A natureza. O monte de Deus. Então, Moisés estava apacentando as ovelhas neste lugar. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Do meio de uma sarça, Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Um sinal. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, gritou Deus a ele do meio da sarça, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Por quê? Por que Deus disse a terra santa? Porque a presença de Deus estava ali. Então, a presença de Deus naquele lugar tornou a terra santa. O que torna algo santo? A presença de Deus. Então, veja, nós aprendemos agora o que significa santo. Então, santo significa presença de Deus. Agora, veja, depois, com o tempo, Deus, para manifestar ao povo, escolheu, né, um lugar para que pudesse se apresentar. Então veja, no tabernáculo, né, aonde Deus se manifestava? No tabernáculo. Então no tabernáculo havia
vários utensílios santificados. Mas havia um lugar que era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Lá Deus manifestava. Então nós podemos entender que algumas coisas são consagradas, separadas para ser santo, ou santas, objetos. Então são objetos sagrados. Mas aonde Deus está é santíssimo, lugar santíssimo. Então, caminhando pela palavra, nós vamos ver o seguinte, que o propósito original de Deus, no princípio, era que fôssemos santos. Mas nós não fomos, o homem, ele estava separado, ele estava santificado no jardim do Éden. Porque Deus estava nele. Então, onde Deus está é santo. Deus pisava no jardim na viração do dia, é santo. Mas perdeu a santidade. Então, foi separado. E Deus tinha esse propósito na eternidade passada. A sua antevisão já sabia de tudo. Então, era necessário que Cristo viesse para restaurar. Então, veja, ser santo é nós participarmos da natureza de Deus. Porque a terra é santa. O objeto é santo ou santificado. Agora, como ser santo? É ter Deus em mim. Porque aonde Deus está é santo. Então, se Deus está em mim, eu sou santo. O que tem a ver com pecado? Porque onde Deus está não tem pecado. Então vejamos, o santo, ser santo é nós participarmos dessa natureza. É você ter essa natureza. Qual é a natureza de Deus? Espiritual. Vai em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos devagar. Aos que conosco alcançaram. Então uma carta que Pedro escreve. Aqueles que alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é o favor de Deus. E a paz vos sejam multiplicadas. Você recebe? Então recebe. Através do conhecimento de Deus, do que Deus tem para nós, e de Jesus nosso Senhor, o seu divino poder nos deu tudo, isso repete Efésios, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Efésios capítulo 1. Bênçãos espirituais. Então veja, desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que através delas vos torneis participantes da natureza divina, ou seja, santíssimos. Então veja, desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, havendo escapado. Então veja, enquanto nós estamos buscando favor de Deus para suprir nossas vaidades, nossos desejos, nós estamos perdendo tempo. Porque tem muito mais do que você sonha e pensa,
se você buscar a santificação. Você consegue entender João 15, vamos em João 15. Nós estamos cansados de meditar, mas aqui você entende mais. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda para que dê mais fruto. Então veja, quando nós estamos verdadeiramente na videira, você está participando da natureza de Deus. Quando nós estamos na videira, nós estamos ligados à videira. A videira é uma das figuras que Jesus deu para nós entendermos igreja, corpo. Então, na videira, quem é a videira? Cristo. Na igreja, quem é, ou seja, no corpo, quem é Cristo? Cabeça. Na videira, Cristo é a videira. Mas veja, na igreja, corpo espiritual, onde nós estamos? Membros. Na videira, o que nós somos? Ramos. Então, na videira, aonde está o Espírito Santo? Na seiva. Ele alimenta, fazendo o quê? Trazendo natureza de Deus em nós. Então ele está trazendo, então o fruto da videira é a uva, é aquele cacho de uva. Então esse é o fruto que sai de uma videira. E o fruto do corpo é o quê? É o fruto espiritual, paz, alegria, amor. Então veja, quando você está, mesmo sem saber, você é. Quando você está na videira, quando você está na igreja, mesmo sem você perceber, você é. Você tem que saber o que é. É isso que Deus quer. Que você descubra quem você é. Então você, sem saber, está participando da natureza divina. Então quem está em Cristo participa da natureza de Cristo. Por que somos chamados cristãos? Uma forma de Cristo. Amém? Então vejamos. O que quer dizer santo? Diferente de o quê? Santo é diferente de quê? Então, quem é santo? Deus. Então, como você vê Deus? Diferente de tudo. Não há ninguém igual a Deus. Então, ser santo é ser diferente de tudo e todos. Você é único. Por isso é que muitas vezes temos dificuldades em nos juntar às pessoas, porque nós somos diferentes. Ele é diferente, eu sou diferente. E se você é espiritualmente diferente, mais difícil é, porque você quer juntar onde não é igual, comum a você. Então, como ser igual sem ter diferenças entre um e o outro? Como? Em Cristo. Então, quando você é um em Cristo, essa diferença é única. Então, você passa a ser diferente de todos, mas iguais. Então, veja, o meu corpo não pode ser diferente, os membros do meu corpo. A minha mão esquerda, ela faz parte deste corpo. Mas se pegar uma outra mão, é diferente. Então, as digitais são diferentes. O olho é diferente. Mas quando você faz parte de um corpo, as digitais são iguais. O corpo é um. Então, quando nós estamos em Cristo, somos um. Não há diferença. As diferenças são naturais. Quando é espiritual, não tem diferença. Então, como ser um? Cabeça, Cristo governa tudo. Mas como? Oração? Comunhão em Cristo? Comunhão em Cristo. Aí muitas vezes você chora, sofre, porque você não discerne. Não tem jeito.
Tem coisas que você luta e nunca vai mudar, porque não tem jeito. Então vejamos, diferente é ser distinto de tudo que é comum. Diferente de tudo que é comum. Então, para você entender o que é ser santo, Deus é santo. Deus é diferente. Então, nós já aprendemos que na glória, quando os seres viventes que estão diante de Deus atendendo a Deus, lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 5, eles ficam santo, santo, santo é o Senhor, 24 horas. O que eles estão dizendo? Diferente, 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 diferente. Por que diferente? O que eles estão dizendo que ele é diferente? Porque a cada segundo Deus faz alguma coisa diferente. Então quando nós estamos em Cristo, vamos fazer algo diferente. Amém? Então vejamos, só Deus é assim. Só Deus é assim. Então qual é o propósito original de Deus? Sermos santos e sem repreensão em Cristo. Então se você está em Cristo, você passa a ter a natureza espiritual de Deus, porque Cristo é Deus. Então vamos andando. Então nós sabemos que nós precisamos ter a natureza participante de Deus em nós. Então é Deus em nós, né? Todo lugar em que Deus está é santo. Porque Deus é. Então se Deus está, é santo. Então nós já vimos que a primeira passagem bíblica é Êxodo capítulo 3, versículo 5. Então veja, e o Espírito Santo? Se você buscar na Bíblia, você sabe qual é a primeira referência do Espírito Santo na Bíblia? Hein? Então veja, vai aparecer em... Antes disso, eu creio importante esse texto aqui. Tudo que é de Deus, tudo o que é Deus, tudo que é dele é santo. Então veja, tudo que é dele, tudo que é ele, tudo que é para ele é santo. Entendeu? Levítico 20, vamos lá entender a santificação de objetos, né? Separação. Levítico 20, verso 26, guarda esse versículo. Deus fala assim: sereis para mim santos. Então aqui entendia que era separado, mas é diferente. Porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então veja, isso é a antevisão de Deus lá na eternidade passada. Eu vos separei para serdes santos. Mas veja, nesse tempo havia a unção de santificação. Mas onde estava o Espírito Santo? Então declarava onde Deus estava era no lugar santíssimo. Então havia as coisas santificadas, separadas. Mas cadê o povo santo? Seria aí sim o povo separado. Mas cadê o Espírito? A santificação? Porque veja, recebia uma unção, recebia uma palavra, mas cadê o Espírito ali para manter a santificação? Porque aonde Deus está e onde Ele não está não é mais. Então se Deus está em mim, aqui eu sou santo, mas se lá fora eu afastar o Espírito Santo de mim, Ele não é mais, eu não sou mais. Então vejamos,
No livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, desposada, noiva, né? Estava determinada a ser dele. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa: bendita és tu entre as mulheres. Então, se você pegar a palavra bendita, bênção, então se você vai ligando as coisas, falou bem dela antes. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Trará o trono de Davi, seu pai, né? Então Davi, pai de Jesus, geração, carne, e pai espiritual, Deus. Ele reinará eternamente, né? Trono de Deus, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então veja, para muitas pessoas, às vezes pensam: o que eu vou fazer na eternidade? Jesus sabe que Ele vai reinar, vai trabalhar, né? Então tem um reino, e nós vamos reinar com Ele. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Primeira referência bíblica. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, o poder de Deus, te cobrirá com a sua sombra. Então ela seria inseminada com o poder de Deus. Por isso, o ente santo de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então o que acontece aqui? Deus conosco. Então Deus começa, ele não mais está no lugar santíssimo do Velho Testamento, mas agora Deus começa a andar com os homens, porque Deus é Jesus. Amém? Então não mais está no lugar santíssimo. Aí você vai em João, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo veio até nós, né? No verso 14, o verbo se tornou carne. Então o verbo é Jesus, o verbo é Deus, o verbo é a palavra. Então veja, assim começa o ministério do Espírito Santo, a obra entre nós, que é Deus andando conosco. Né? O que é santo? Diferente. Então o local onde Deus está é santo. Então o Espírito Santo em Jesus é santo. Então ele já nasceu diferente. Então vamos lá. A presença do Espírito Santo, nós vamos ver que aonde o Espírito Santo está, então veja, como Deus alcança pessoas. Então no Velho Testamento havia uma unção de santificação. Agora o Espírito Santo está em nós, então somos
constantemente santos, santos, santos. Se você retém a presença do Espírito Santo. Então não entristeçais o Espírito Santo para que ele não afaste de você. Porque se você entristece o Espírito Santo, você não é santo. Ok? Então a presença do Espírito Santo veio conduzir os homens a Deus. Amém? Então veio conduzir os homens a Deus. Quando Deus, Ele está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, nós somos o quê? Santos, diferentes, né? Então, quando Deus entra em nós, quando Ele está em nós, somos santos, ok? Mas o propósito de Deus é maior, né? Quando nós entramos nele, nós somos mais santos. Quando Deus está em nós, nós falamos em línguas, nós manifestamos o poder de Deus em nós. Então nós somos santos. Agora, quando você está nele, qual a condição para estar em Cristo? Você submeter a Ele. A condição para que você esteja nele é você se dobrar a Ele, você submeter a Ele. Então, quando nós nos entregamos, nós somos mais santos. Agora, como ser santíssimo? Então, quando Deus está em nós, somos santos. Como nós estamos nele, nós nos submetemos, nos entregamos a Ele, somos mais santos. Agora, quando nós somos santíssimos, então nós podemos ser santos, mais santos e santíssimos. Quando Deus está em nós, somos santos, diferentes. Mas quando nós estamos nele, nos sujeitamos a Ele, somos mais diferentes. E quando somos diferentes. Então veja, quando nós somos misturados com Cristo, mesclados. Então, se você for na videira, ele fala assim, o ramo que dá fruto, o Pai poda para quê? Então, quando o ramo dá fruto, ele é santo. Mas quando o ramo dá mais fruto, ele é mais santo. Então, o Pai quer que nós demos o quê? Mais fruto, e mais fruto, e mais fruto. Para chegar a uma condição que Ele diz assim, se minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pede o que você quiser. Então, você está misturado com Ele. Agora, aquele enxerto que foi na videira, já é a videira. Já não tem diferença da videira mais, porque fomos enxertados nele. Então já não tem diferença. Então, para que não haja diferença, você tem que mesclar. É você andar debaixo da direção do Espírito 24 horas. Você só faz o que Ele manda. Esse é o propósito de Deus. Então veja, Efésios 1, voltando a Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. Aos diferentes. Mas veja, nós vamos meditando e na frente volta, vai na frente e volta. Paulo faz oração. Que seja iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais, não sabe. Para que você saiba qual seja a esperança do seu chamado e as riquezas da glória da sua herança nos diferentes, santos. Então, quando você é santo, você tem Cristo em você. Quando você é mais santo, você está em Cristo. Você faz parte, você está sendo guiado. Agora, quando você é mesclado, santíssimo, que você tem a natureza dele. Deus é santíssimo.
Por isso que tinha o lugar santíssimo, ou os santos dos santos. Por isso, Espírito Santo. Espírito diferente. Ser um com Deus é o propósito para sermos um com Ele. Então veja, eu entendo que o propósito de Deus para nós é chegar nessa união. Deus não fala nada em vão, por acaso. Hoje vocês vieram aqui, eu vou contar uma história para vocês e vocês vão embora e a vida continua do mesmo jeito. Deus é Deus de propósitos. E os propósitos de Deus para a nossa vida não são pequenos, grandes. A sua vida amanhã continua diferente. Diferente. Então, as nossas vidas, por que diferente? Porque agora você descobriu que você é santo. Eu sou santo, você é santo, Cristo está em mim, eu sou santo, eu sou diferente. Mas eu pequei, eu continuo sendo santo. Eu errei, eu continuo sendo santo. Essa é uma armadilha do diabo. Então, a palavra sem pecado, santo sem pecado, quem não tem pecado, quem não tem, é mentiroso. Então, nós somos diferentes. Agora, quando o Espírito Santo está em mim, diferente. Quando eu estou nele, mais diferente, mais santo. E quando nós nos misturamos a Ele, mesclamos, temos a natureza dele em nós. Somos santíssimos. Esse é o propósito de Deus. Então veja, como ser santíssimo? Alguém sabe? Ser transformado. Ser transformado na natureza carnal para a natureza santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, estamos aprendendo? 17. Veja, mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que se une ao Senhor, onde está o Senhor? Cristo, cabeça. É um espírito com Ele. Então, se eu me uno a Cristo, o meu espírito é um com o espírito dele. Se eu me uno ao Senhor, eu me uno, por que Senhor? Interessante. Por que o Senhor? Porque Ele é o dono, Ele é o que manda, Ele é o que governa, é o que controla. Então Paulo fala, se você submete a Ele, então você é um com Ele. Então Ele é cabeça, que governa, que dirige. Então, se o meu espírito se une a Ele, se Ele me governa, se eu sou um com Ele, ser um significa ter um pensamento, significa ser governado de forma comum. Então, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na eternidade passada, disse assim, façamos o homem. O que tem por trás disso? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você já imaginou que eles conheciam o Cristo lá na eternidade? Façamos o homem, vamos fazer o seu corpo, que um dia você vai habitar nele, vai morrer por eles. Ele sabia tudo. Então, eles entraram no acordo. É como se Deus falou, filho, você irá habitar nesse corpo de pecado,
você será crucificado, então eu vou. Então façamos uma ideia única, um pensamento, uma atitude conjunta. Por isso façamos. Então na formação do homem, eles já sabiam tudo, que o homem ia cair, que Jesus deveria vir. Então, façamos o homem. Então, ser um com Cristo, ser um com o Senhor. Quando vem a palavra Senhor, você deve se submeter. Onde está esse texto, ele implica em governo, direção, propriedade. Então, ser santo, ser separado, ser tomado dele ou por ele, ser possuído por ele e ser saturado dele. Santo. Ser santo. Então, ser separado. Por que separado? Porque foi eleito, escolhido antes, separado antes. Então esse aqui é separado para ser santo, separado para ser diferente, uma outra natureza. Então a natureza humana é carnal, mas Deus escolheu, elegeu pessoas antes da fundação para ser diferentes, de uma natureza espiritual. Então vejamos, ser santo, ser separado, tomado por Ele. Então, quando quando o Espírito de Deus habita em mim, eu sou santo. E depois, ser possuído. Então Ele é o Senhor. Se Ele me possui, eu me entreguei. Então, às vezes, você tem a natureza espiritual, o Espírito Santo habita, mas não possui você. Você não se entregou a Ele. Ele não governa você. Você que se governa. Então, você não é dele. Ele não te possui. Ele te deu livre-arbítrio, livre escolha. Todas as coisas são crescentes. Tudo começa do nada e cresce. Tudo. Então, natureza espiritual, tudo. Fé, santidade, tudo. Tudo é crescente. Então você pode ser santo, mais santo e santíssimo. Crescimento. Todas as coisas são assim. Então, como crescer? Então, por isso que Ele te deu livre-arbítrio. Não tem nada forçado. Então, você tem que conhecer para sujeitar, submeter. Aí é que faz a diferença. Então, ser saturado por Ele, né? Veja, nós devemos ter disposição para o quê? Ser diferente. Para possuir, para submeter. Então você deve ter disposição para. Aí você completa aí. Então você está disposto a ser diferente? Depende de você, porque Deus já te escolheu, Deus já te elegeu. Deus já está em você. Entende? Então veja, Deus deseja trabalhar em nós. Deus deseja envolver-nos com Ele. Nós devemos aproveitar ou absorver, puxar. Aí você lembra da videira. Sugar Deus todos os dias. Então vejamos. Quando nós estamos com problemas, dificuldades, muitas vezes você chora, você busca ser humano, busca favores de pessoas, mas o Espírito Santo que está em você, não. Você já passou por umas dificuldades e entra dentro de um lugar secreto e faz oração e você se sente aliviado? Diferente. Então veja, daqui, se você
essa palavra entrar em você, e você entender que antes da fundação, você foi escolhido para o quê? Não sei, mas foi escolhido, foi eleito, e que Deus sabe tudo, e que não foi por acaso, sua vida muda. Então vejamos, num piscar de olhos, que para nós é 80 anos, que para a eternidade não é nada, entende? Então se você for raciocinar, que daqui a um tempo, você está com Deus, você está na glória, que isso aqui passou tudo, que isso aqui é podridão, que o valor disso aqui é temporário, você sou tolo demais. Então, Jesus, isso eu falei e volto a falar. Trouxeram Maria Madalena trouxeram a mulher para ser apedrejada por adultério, certo? Quem foi os primeiros a sair? Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem, atire. Quem saiu? Então veja, quanto mais velhos nós somos, mais vida nós tivemos. Tem pessoas que só teve uma namorada ou um namorado. Talvez tenha sido privilegiado. Mas a maioria teve decepções, decepções e decepções. Né? Na adolescência ou na aborrecência, chorou dentro de um quarto horas e horas por causa de alguma coisa que não tem valor nenhum. A nossa vida é desse jeito. Você se preocupa com problemas que vão acabar. Vai passar. Você se preocupa com um monte de coisas que é tola. Por quê? Porque você é natural. Você não é diferente. Porque quando nós somos diferentes, nós somos iguais a Deus. Então veja, qual o propósito de Deus na nossa vida? Que nós sejamos diferentes, santos, diferentes. Então quando vem problema, seja diferente, haja de forma diferente. Como? Ore, exija, você tem que exigir. Então veja, o filho, muitas vezes ele pede, mas existem filhos que exigem, porque são mais inteligentes. Se você ler Joyce Meyer, ela tem 4 filhos. Tem um que recebe muito, porque pede muito. Os outros não recebem porque não pede. Você tem que aprender a pedir. Você tem que aprender, muitas vezes, a exigir coisas que são suas, direito seu. Veja, quem é Deus para você? Como você define Deus é o quê? Completa para mim. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é Pai. Veja, uma hora, um tempo, né? Deita e analisa assim, quem é Deus para você? Veja, quem é Deus para você? Então você vai deitar e falar assim, Deus é Pai. O que mais? Bom, isso é o que você tira dele, que você consegue tirar. Agora veja se na sua lista está assim, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente. Vê se na sua lista aparecem esses nomes aí. O dono do ouro e da prata, o que supre todas as coisas. Vê se aparece na sua lista, porque é o que ele é para você. Então quando Moisés, ele manifesta a Moisés, e Moisés fala assim, quando o faraó perguntar quem é o meu Deus, o que eu digo? Ele fala assim, digo eu sou. Eu sou o quê? O que você quiser que eu seja, eu serei. Porque ele é tudo. Mas então quem faz Deus? É você. É você. Agora veja, aonde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? É o Espírito Santo habitando em você. Mas você não sabe. Então você fala assim, quem é Deus? A natureza de Deus habita em você? É isso que nós perdemos. Você faz parte do corpo e não sabe.
Você acha que é igreja, que é natural, que é a sua visão, que é reunião dos irmãos. Então hoje você aprendeu algo. Santo é ser diferente. Aí você convive com pessoas que não são diferentes. E você quer que eles sejam diferentes. Isso é diferente. Como que você quer que eles sejam como você, se eles são de uma outra natureza, diferentes de você? Não tem jeito. Não tem como. Então você vai orar, entrar em comunhão com o Espírito Santo, porque você não sabe como. Ok? Então vamos acelerar um pouquinho aqui. Existe algo importante para nós, né? Que isso aqui me veio, eu acho importante para nós. Nós sempre fazemos uma autocorreção. Autocorreção. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser... Então, a autocorreção, errado. Errado. Eu tenho que fazer, eu tenho. Você não tem que fazer nada. Então, quando você é diferente, você sujeita à natureza santa de Deus. Você tem que sujeitar, você tem que absorver a natureza de Deus em você. Então, quando você diz assim, eu devo ser humilde, eu tenho que ser humilde, você não tem que ser. Você sujeita a Deus para ser humilde. Senhor, eu não consigo. É o princípio da sua transformação. Senhor, eu odeio uma pessoa. Faça com que eu a ame, que eu seja diferente. Não queira forçar. Me ajuda. Isso é você se transformar do dia a dia. Pega seus defeitos, pega seus problemas, que você não é diferente de ninguém nesse sentido, diferente natural, né? Então, e vá mudando. Então, veja, essa autocorreção interior, nós queremos ser diferentes, mas não é assim Você tem que ser diferente em Cristo. Você tem que ter a natureza de Cristo para ser diferente. Não você, eu serei. A partir de hoje, eu vou, você vai falhar, você vai errar. Entende? Eu me sujeito a Cristo. Paulo diz, eu esmurro meu corpo até a morte. Né? Mas em Cristo eu sou uma nova criatura. Porque se Cristo não der força para ele, vai fazer o quê? Nada. O que Jesus fala o Espírito de Deus fala para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você está fraco, que você busca o Senhor, Ele vai te fortalecer. Eu não dou conta, eu não suporto isso. Então, veja, aquilo que você pensa que muitas vezes não é. Raciocina. Aquilo que você pensa que não será. Você não sabe. Né? Então nós precisamos ser saturados de Deus. Como você ser saturado de Deus? Oração, jejum, entrega, vontade dEle, não sua. Entendeu? Renúncia de muitas coisas, para que você seja saturado dEle. Esse é o que Ele quer. Então, quando você abre a brecha para o Senhor, Ele vai entrar. Nossa, é a oportunidade que Ele quer de fazer você como Ele, diferente. Então, quanto mais rápido nós nos entregamos, né, renunciar. A palavra boa é renunciar. Entendeu? Então, se você sabe que algo faz você pecar, renuncia. Né? Se você tem um alimento que te prejudica, que vai fazer mal, não coma. Então, isso é tudo. Se você tem algo um lugar onde você vai que te deixa mal, não vai lá. Se você tem pessoas que você relaciona com elas, que elas não são diferentes, evita elas. E vai orando, e vai deixando Deus tratar com você, até você poder ajudar essas pessoas.
Entende? Então, o segredo é Deus trabalhar nas nossas fraquezas. Não deixe de fazer trabalho cristão. Não deixe de fazer trabalho no corpo de Cristo. Por quê? É onde Ele trata você. É onde Ele trabalha em você. Então, se você recuar, não será tratado. Então, não deixe de fazer. Ok? Porque isso é uma palavra de Deus para nós. Porque se eu recuo, eu estava ouvindo as chamadas aqui. Sexta de manhã, sexta de noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de noite. Nosso feriado, nosso descanso. E segunda-feira deve ter reunião também, né? Reunião interna. Terça, quinta, sexta de manhã, sexta de noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de noite. Isso é bênção. Isso é a oportunidade de você trabalhar. Agora, para a gente encerrar no livro de Efésios, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então, ser irrepreensível. Então, vou buscar a palavra sem mancha, sem mácula. Então, o que é essa palavra mácula? A mácula é mancha. Então, para que você entenda, uma pedra preciosa com uma pequena mancha, o que acontece com ela? Você tem um rubi, um diamante, lindo, tem uma mancha. Perdeu o valor. Então, veja, nós não podemos ter mancha. Nós não podemos ter mancha. Então, essa partícula estranha na pedra preciosa é a mácula. Partícula estranha. A partícula estranha, ela não faz parte do cristal, não faz parte da pedra. É uma sujeira que está ali. Então, se você tem um diamante e tem uma mancha lá, ele não tem valor. A mácula. Então, o que é a partícula estranha em nós? Pecado é uma coisa, natureza da carne é outra coisa. O que mais tem? Ego. O ego é o pior inimigo que nós temos. O ego é o eu. Então procura evitar o eu, o meu, a possessão é meu. Tem gente que fala é meu, né? Eu posso, eu faço, Então, isso é o ego. Eu ministrei uma palavra hoje. Eu fiz isso. Isso é o ego, isso é a mancha. Então, veja, a carne do pecado, o ego, coisas mundanas, né? O homem natural. Então, quando nós apresentamos a visão espiritual, essa natureza humana que está em nós, ela tem dificuldade de absorver. Isso tem que ser polido. Então, muitas vezes você vai entender que o tratamento, olha, quando Deus faz nós somos o vaso de barro, o que Ele faz com o vaso de barro? Quebra e faz de novo. Quando ele vê você como uma pedra preciosa, Ele vai fazer o quê? Lapidar você, polir você. Quando Ele vê você como um vaso de ouro, muitas vezes Ele vai trabalhar você, vai levar no fogo, vai tirar toda aquela impureza. Então, nossa natureza é má, nós temos que ser tratados. Então, veja, isto não é amanhã, agora, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser comigo, me detona aqui, me faz de novo. Isso não existe. Isso é ao longo do tempo. Existem situações que você não experimentou. Eu não sou casado, eu não tenho mulher para me provar, para me testar, eu não tenho filho. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho essas experiências? Hein? Cadê os solteiros aí? Nós, como seremos diferentes? Como? Como que você vai passar por todas as provações futuras? Como? Em Cristo. Então, por exemplo, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu vou te dar um exemplo.
Cash Luna, um dos maiores pregadores do mundo, um baita do evangelista, mestre, tem um ministério, vamos dizer, violento, né? Ministra para 80 mil pessoas. Eu vi curas fora de série. O filho adoeceu, ele desesperou. Entende? Então você pode ser, mas se você está em Cristo, é diferente, nada muda você, nada surpreende você, nada vai trazer tristeza, angústia, mágoa, nada. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Qual nova criatura? Espiritual, uma natureza espiritual, natureza diferente. Então veja, nós devemos tirar toda a mistura de nós. Mistura é carne e ego, coisas estranhas, coisas mundanas, homem natural, né? Essas misturas. Então, como tirar diante de Deus, né? Segundo o padrão da sua santidade? Então veja, você como Flávio, né? Você está enganado, seu padrão está furado, né? Você tem que buscar a natureza de Deus na palavra dele, né? Seja imitadores de Cristo, porque Paulo fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu não conheci Paulo, como é que eu vou ser como Paulo? Então eu vou em Cristo direto, quero ser como Cristo, amém? Agora, em amor, né? Em amor, a última palavra. O que significa em amor? Então veja, Jesus, ele deixou um novo mandamento. João 15, verso 12. Ele diz assim: o meu mandamento é este. Então, em amor diante dele. Então, diante de Deus é na presença de Deus. Então, você está na presença de Deus, você tem que ser santíssimo. Santíssimo. Santíssimo, para você estar diante de Deus, porque Deus manifesta em que lugar? No lugar santo, no lugar santíssimo. Então, diante de Deus é em amor. O que é amor? Então, Jesus fala assim: eu te dou um novo mandamento, este mandamento: amai-vos uns aos outros. Amai-vos O que é amor? É uma decisão que você tem que tomar, você decide, né? É uma entrega. De que forma? Como eu vos amei. Como Jesus me amou? Se entregou. Incondicional. Então, você tem que entender que Jesus se entregou a mim. Quando eu era pecador, eu sou pecador, só tenho que ser transformado. Mas Jesus se entregou a mim. Então, você, para dizer que ama uma pessoa, você se entrega a ela. Em amor. Aí você vai analisar o que é isso. Como me entregar a uma pessoa? Então eu posso me entregar ao Reinaldo em amor? Loucura! Não, eu vou me abrir com ele, eu vou confiar nele. Como? Ele vai me trair. Depois eu vou contar para ele, vai falar para os outros. Isso é amor? Não, porque amor é confiança. Então você tem um monte de coisas que você vai entender o que é amor. Né? Esse sentimento. Então, quando duas pessoas decidem se amar, se relacionar, é uma entrega sem medo, sem temor de ser traído. Por quê? Enquanto você estiver no eu, você está perdido. Você está perdido. Mas quando eu amo em Cristo, é Cristo, Senhor. Porque um dia Deus disse para mim: cuida da minha noiva, eu cuido da sua. Isso é uma coisa fantástica. Cuida da minha igreja. Quer dizer, eu preciso falar para você o que Ele manda. E Ele cuida dela. Eu estou preocupado com ela? Estou morrendo de preocupação. Por quê? Porque quem está cuidando dela é Deus. Eu nem a conheço. Não foi nem revelada. Mas eu sei que Deus está cuidando dela. Então, se você entender que tudo é desse jeito, Deus cuida dos meus negócios. Então, você tem que saber lidar com cada situação. Se Deus cuida dos meus negócios, eu converso com Ele. Então, quando eu perco um negócio, Deus não está aqui.
Entende? E a nossa vida, você deve se mesclar a Ele para entendê-lo, para conhecê-lo, porque Ele é espiritual. Amém? Vamos preparar para orar?